Há batalhas que não se travam apenas com espadas. Há gigantes que não medem sua força pela altura, mas pelo medo que impõem. E há homens tão pequenos aos olhos do mundo, mas imensos diante de Deus. Nas colinas silenciosas de Belém, um jovem pastor caminhava entre as ovelhas, guiado por uma fé que ainda crescia em silêncio. Davi, filho de Jessé, não imaginava que cada amanhecer entre os rebanhos era um ensaio para a história que o céu já escrevia sobre ele. A brisa da manhã soprava suave, e a harpa em suas mãos soava como oração. Cada nota parecia subir aos céus como incenso, unindo a terra e o divino em um cântico de confiança e entrega. Enquanto muitos buscavam glória em palácios e vitórias em guerras, Davi encontrava poder na solitude dos campos, onde apenas ele, o vento e Deus dialogavam em segredo. A coragem nascia ali, nas pequenas vitórias diárias, nas noites em que enfrentava o urso e o leão, e nas madrugadas em que sua alma aprendia o som da voz de Deus. Ele não sabia, mas o Senhor já o preparava para um confronto que marcaria toda a história de Israel. Pois quando o gigante se erguesse e o medo tentasse paralisar o povo, seria aquele pastor, com uma funda e 5 pedras lisas, quem revelaria ao mundo que a força verdadeira não está na espada, nem na armadura, mas na fé inabalável no Deus vivo. A brisa matinal corria pelas colinas de Belém, envolvendo os rebanhos em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo balido distante das ovelhas e pelo som firme dos passos de Davi sobre a terra macia. Seus olhos jovens, porém profundos, seguiam cada movimento do gado, atentos a qualquer sinal de perigo, mas sua mente, mais ainda, se voltava àquilo que transcendia a rotina diária. Cada acorde que dedilhava na harpa, nos momentos de descanso entre as tarefas pastorais, parecia pulsar com uma vida própria, elevando o espírito do jovem e levando sua alma para mais perto do Deus que ele aprendera a amar e confiar. Ali, nas colinas silenciosas, Davi sentia a presença do Senhor como um calor suave penetrando cada insegurança, cada medo, cada desejo de cumprir a vontade divina. Sua meditação profunda sobre os caminhos de Deus não era apenas reflexão, era preparação. Uma forja silenciosa de caráter e coragem, enquanto ele ainda desconhecia que, em breve, enfrentaria um desafio que definiria toda a sua vida. Dentro do palácio, o rei Saul permanecia absorto em sombras de desespero e rebelião contra Deus. O semblante do monarca carregava o peso de uma coroa que se tornara fardo e sua mente se debatia entre acusações e frustrações, incapaz de reconhecer a verdadeira causa de seu sofrimento: a desobediência e o orgulho que se entranhavam em sua alma. Cada conselho que recebia, cada proposta de conselheiros bem-intencionados, era filtrado pela lente de sua amargura, tornando-se apenas mais um lembrete de sua sensação de injustiça. Foi então que a providência divina trouxe Davi à corte. Jovem, humilde e talentoso, o filho de Jessé tocava a harpa como quem fala com Deus, e a melodia começou a dissolver, lenta e misteriosamente, as nuvens que envolviam o coração de Saul. O rei, ainda perturbado, sentiu seu espírito suavizar-se, e por alguns instantes, os fantasmas de desespero recuaram, substituídos por uma serenidade efêmera, mas significativa, que só a música inspirada por Deus poderia trazer. Quando a melodia cessava, Davi retornava às colinas e campos, onde a simplicidade da vida pastoril lhe oferecia não apenas alívio, mas clareza espiritual. Ele compreendia mais do que ninguém o valor de cada momento de reflexão, de cada cuidado com as ovelhas, cada gesto de vigilância que fortalecia o caráter. A corte e a melancolia de Saul eram uma escola para observar o peso do poder, mas não para absorvê-lo em sua própria alma. Assim, entre acordes de harpa e o sopro do vento nas colinas, Davi aprendia sobre liderança, sobre fidelidade e sobre a necessidade de confiar plenamente no Senhor. E enquanto a terra sob seus pés testemunhava a rotina do pastor, sua alma crescia em sabedoria e coragem, treinando-o silenciosamente para o confronto que Deus já preparava. A batalha contra um gigante cujo nome ressoaria por toda a história de Israel. Cada experiência, cada observação, cada instante passado sob o céu aberto, era uma lição silenciosa que moldava Davi para a missão que Deus reservava. Ele refletia sobre a fragilidade do poder humano e a verdadeira grandeza
que vem da obediência e do temor a Deus. Nos momentos de solidão, dedilhava a harpa, deixando que as notas ascendentes se misturassem com as próprias orações, pedindo ao Senhor não apenas coragem, mas também discernimento e fidelidade. Ele via nos pastos e nas colinas uma metáfora para o cuidado divino com seu povo, e em cada ovelha protegida reconhecia uma lição sobre vigilância, paciência e responsabilidade. Assim, mesmo ainda jovem, Davi se tornava um homem moldado por Deus, cuja fé e caráter cresceriam como rocha firme, preparando-o para a aprovação que logo chegaria, quando o nome de Golias se ergueria como desafio, e a coragem de um simples pastor revelaria o poder de Deus sobre toda a arrogância humana. O sol ardia sobre o vale onde os exércitos de Israel e dos filisteus se confrontavam, lançando sombras alongadas que pareciam dançar entre os soldados tensos e ansiosos. Davi, ainda jovem, sentia o coração pulsar mais rápido diante da visão do gigante Golias, cuja armadura reluzia e cujo grito intimidante ecoava pelos campos como trovão. Cada palavra do filisteu parecia impregnar-se no chão, no ar e nos corações dos israelitas, espalhando medo e desânimo. Mas nos olhos de Davi havia um fogo diferente, uma chama que não podia ser apagada pelo terror ou pela força física, o zelo pela glória de Deus e a justiça sobre seu povo. Ele sentiu o chamado do Senhor pulsando em sua alma, uma convicção firme de que aquele combate não era apenas sobre homens, mas sobre a fidelidade divina e o valor da fé. O jovem pastor respirava fundo, deixando que a lembrança das colinas, do leão e do urso, fortalecesse sua coragem, lembrando-lhe que Deus sempre estava com ele, como sempre estivera em cada desafio silencioso do passado. A multidão em torno do acampamento israelita se aglomerava, alguns murmurando, outros caindo de joelhos em oração silenciosa, enquanto Golias permanecia quase inacreditavelmente alto, desafiando todos com um desprezo cruel. Cada soldado de Israel, desde o mais velho até o mais jovem, sentia-se paralisado pelo temor, incapaz de erguer a mão ou a voz contra o inimigo. Davi, no entanto, aproximou-se de Eliabe, seu irmão mais velho, e perguntou com firmeza e olhos ardentes: quem é este filisteu que afronta o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Eliabe franziu o senho, preocupado com a ousadia do jovem, mas Davi não se deixou abater. Ele sabia que o chamado divino era mais forte do que qualquer advertência humana e que o Senhor já havia preparado o caminho para a vitória, assim como havia protegido cada ovelha de seu rebanho. Enquanto os guerreiros tremiam e sussurravam em dúvida, Davi caminhou até Saul, que o olhou com surpresa e suspeita. Não podes ir enfrentar este filisteu. És apenas um menino, disse o rei, observando a simplicidade e a juventude do pastor diante do gigante armado. Mas Davi respondeu com convicção inabalável: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Ele virá com espada, lança e escudo. Mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. 1 Samuel 17, 37. As palavras do jovem reverberaram pelo acampamento, trazendo não apenas surpresa a Saul, mas uma sensação silenciosa de esperança aos que assistiam, como se uma promessa invisível e poderosa já estivesse se movendo para cumprir a vontade divina. Davi, retirando-se para a frente do acampamento, começou a preparar sua funda, ajustando as pedras lisas que carregava consigo. Cada gesto era carregado de uma fé tranquila e de precisão silenciosa. Ele não estava apenas armado para a batalha física, mas espiritualmente fortalecido. O gigante, percebendo a ousadia daquele jovem, riu com desdém e zombaria. Mas Davi não vacilou. Ele lembrou de cada desafio superado nas colinas, de cada ovelha salva do leão, do urso, da harpa que acalmara Saul, e sentiu a certeza de que o Deus que o havia guardado desde a infância estava presente ali, guiando cada pensamento, cada passo e cada movimento. E assim, diante dos olhos de Israel, o confronto final se aproximava, silencioso mas carregado de tensão, prestes a revelar que a força verdadeira não está na altura ou na armadura, mas na fé inabalável naquele que é todo-poderoso. O acampamento de Israel permanecia silencioso, tenso
como uma corda prestes a romper, enquanto os olhos de todos se voltavam para o jovem pastor que se aproximava de Saul. Cada palavra de Davi carregava a confiança de quem conhecia o poder do Senhor e a experiência adquirida nas colinas solitárias com seus rebanhos. Ele não falava com orgulho humano, mas com a firme convicção de alguém que aprendera a depender inteiramente de Deus. Saul, surpreso e cauteloso, olhou para o rapaz, pesando sua juventude contra o peso da coragem que transbordava de seus gestos e olhos. Davi, com humildade e determinação, relatou suas experiências, lembrando ao rei dos leões e ursos enfrentados, das ovelhas salvas e da proteção divina em cada batalha silenciosa. A atmosfera ao redor parecia suspensa. O vento no acampamento parecia aguardar, e até os soldados recuados sentiam a esperança brotar em silêncio diante da fé pura daquele jovem escolhido por Deus. O rei Saul, ainda reticente, observava Davi preparar-se para o combate, enquanto o gigante filisteu, confiante e zombador, permanecia do outro lado do vale. Cada soldado israelita sentia a tensão apertar o peito, mas a coragem de Davi parecia irradiar como luz, penetrando o medo coletivo. Saul finalmente deu seu consentimento, quase como quem entrega o impossível às mãos de Deus, dizendo: "Vai-te, e o Senhor seja contigo." 1 Samuel 17:37. As palavras ecoaram pelo campo, não como simples permissão, mas como uma bênção silenciosa que carregava a promessa de vitória divina. Davi sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca, e cada pedra escolhida para sua funda parecia vibrar com propósito, enquanto o jovem pastor caminhava em direção ao confronto, que definiria não apenas a batalha, mas toda a história de Israel e a revelação do poder de Deus através da fé de um simples servo. Enquanto Davi avançava, Golias ergueu seu escudo e lançou um grito que reverberou pelos vales, zombando da fé israelita e provocando terror nos soldados. Mas o jovem não titubeou. Cada passo era firme, cada olhar fixo no gigante, e a confiança no Senhor transformava seu temor em coragem inabalável. Ele lembrou das colinas, das ovelhas, do leão e do urso, e sentiu que nada na criação poderia superar o poder do Deus vivo que o acompanhava desde a infância. A funda, simples e humilde em suas mãos, tornou-se instrumento de justiça divina, carregado de fé, enquanto o coração de Davi se enchia de coragem e determinação para cumprir a missão que lhe fora confiada, sabendo que não lutava apenas com pedra contra escudo, mas com a autoridade do Senhor dos Exércitos, cuja presença seria sua força e vitória. Os dois se encararam, a tensão do confronto palpável, e o silêncio do vale parecia sagrado. Golias riu e zombou, mas Davi, com firmeza serena, declarou: "Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, já quem tens afrontado." 1 Samuel 17:45. As palavras atravessaram o ar, pesadas de fé e audácia, reverberando no coração dos israelitas e tremendo os alicerces da arrogância filisteia. Cada pedra na mão de Davi parecia pronta, e o vento parecia se calar, como se aguardasse a consumação do feito. A expectativa pairava sobre o vale, uma mistura de medo, esperança e silêncio reverente, como se todo o céu estivesse atento ao próximo movimento do servo de Deus que ousava enfrentar o gigante. O vale parecia conter a respiração enquanto Davi avançava, com passos firmes e olhar fixo no gigante que agora se erguia à sua frente, cada músculo tenso e cada gesto irradiando poder e desprezo. O peso da armadura de Golias ressoava em cada movimento. A cota de malha cintilando ao sol, o capacete de bronze refletindo a luz como se anunciasse sua invencibilidade. Mas Davi não se intimidou. O cajado firme em sua mão, a funda pronta, e as 5 pedras lisas escolhidas com cuidado no ribeiro formavam uma simplicidade que se tornava sua maior força. O contraste entre o jovem pastor e o gigante era evidente. A experiência das colinas, o cuidado com cada ovelha, cada lição de fé, agora convergiam em coragem pura. O coração de Israel batia apreensivo, entre o medo de perder e a esperança silenciosa de que o Deus que guardara Davi desde a infância estava presente naquele momento decisivo. Golias avançou, cada passo fazendo tremer o chão,
sua lança ameaçadora apontando para o céu, e a arrogância de sua voz cortava o ar. Sou eu o filisteu e vós servos de Saul. Escolhei um homem que desça a mim. 1 Samuel 17, 8, 10. O gigante ria da aparência frágil do jovem, menosprezando sua fé e sua coragem. Mas Davi permaneceu firme, cada pensamento voltado para o Senhor dos Exércitos, o Deus que transformava pedras simples em instrumentos de vitória. Ele não via o filisteu como inimigo de carne e sangue, mas como afronta ao nome de Deus e à honra de seu povo. A tensão crescia, o vento parecia cessar, os soldados paralisados, o silêncio quase sagrado antes do início da batalha. Cada passo do jovem ecoava com determinação. Cada batida do coração ressoava confiança, preparando o campo para o milagre que se aproximava. Com movimentos calculados e a mente centrada na fé, Davi colocou uma pedra na funda, girando-a acima da cabeça em arcos precisos, sentindo o peso do instrumento simples que carregava. Golias zombava, gesticulando e falando palavras de ameaça. Mas Davi não desviou o olhar. Ele lembrou das palavras de Deus, dos leões e ursos enfrentados, das ovelhas salvas e da certeza de que o Senhor o acompanhava. O gigante avançou mais um passo, confiante. E Davi girou a funda com destreza, permitindo que a pedra lisinha cortasse o ar, um ponto de encontro entre coragem humana e poder divino. O instante parecia suspenso no tempo. O vento, o silêncio, os olhares atentos dos soldados, tudo conspirava para que aquele simples momento se tornasse eterno. Um ato de fé que alteraria para sempre a história de Israel e mostraria ao mundo que a força verdadeira não está no tamanho do guerreiro, mas no poder do Deus vivo que o sustenta. O vale explodiu em um silêncio carregado de incredulidade, enquanto Golias se debatia em fúria e surpresa, olhando para o jovem que ousara enfrentar sua força descomunal apenas com uma funda e 5 pedras lisas. Cada maldição lançada por sua boca parecia ricochetear no ar, pesada e ameaçadora, mas Davi permaneceu firme, os olhos fixos no gigante, a respiração calma e o coração cheio de fé. Ele falou com clareza e autoridade, não pela própria força, mas pelo poder do Senhor, declarando a todos os presentes que a vitória não depende da espada ou da lança, mas do Deus vivo de Israel. A multidão, antes paralisada pelo medo, começou a sentir uma esperança crescente, como se cada palavra de Davi acendesse uma luz no coração dos soldados. Sua voz clara, cheia de determinação e fé inabalável, parecia penetrar na própria terra, reverberando entre os vales, os ouvidos atentos, e até mesmo nos guerreiros filisteus que recuavam estupefatos. Golias, incapaz de compreender como um rapaz tão jovem e aparentemente desarmado podia encarar sua fúria, lançou-se em ataque, o capacete tilintando, a lança erguida e os passos pesados ecoando pelo vale. Mas Davi não hesitou. Movendo-se com precisão treinada, ele correu em direção ao gigante, a funda girando com destreza acima da cabeça, cada movimento guiado pela confiança em Deus e pela experiência adquirida nas colinas com seus rebanhos. O impacto foi instantâneo. A pedra, lançada com firmeza e precisão, encontrou a testa de Golias cravando-se profundamente. O gigante cambaleou por um instante, os olhos arregalados em choque, antes de tombar de cara ao chão, imóvel, derrotado. O silêncio absoluto que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento, que parecia sussurrar a presença de Deus sobre o campo, enquanto Israel contemplava, incrédulo, a queda do campeão que os havia aterrorizado por 40 dias. O coração de Davi pulsava, com uma mistura de triunfo e reverência. Ele correu até o corpo de Golias, tomou a espada do gigante e com mãos firmes cortou-lhe a cabeça, demonstrando que a vitória não era do menino, mas do Senhor que o capacitara. O exército filisteu, estupefato e aterrorizado, começou a recuar enquanto os israelitas, antes abatidos pelo medo, agora avançavam com coragem recém-descoberta, empolgados pela presença viva de Deus em ação. O vale, que antes parecia uma prisão de terror, transformou-se em um palco de glória divina, onde a fé simples e pura de um jovem pastor havia mostrado que nada é impossível para o Senhor. Cada soldado que presenciava o feito sentiu o peso da verdade. A guerra pertence a Deus, e ele se revela através daqueles que confiam nele plenamente.
O eco da queda de Golias reverberou pelo vale, misturando-se ao silêncio atônito que dominava os filisteus. Cada soldado inimigo recuava em confusão, incapaz de compreender como um simples jovem pastor havia derrotado o campeão que aterrorizava Israel há 40 dias. Davi, com os olhos brilhando de fé e determinação, avançou sobre o corpo prostrado, a espada pesada nas mãos firmes, como se carregasse não seu próprio poder, mas a autoridade de Deus. Com um movimento decidido, cortou a cabeça de Golias e o som seco da lâmina ecoou no vale, seguido de um grito de exultação que rompeu o ar e se espalhou por todo o acampamento. Os israelitas, antes abatidos pelo medo, agora erguiam seus braços, cheios de coragem e júbilo, reconhecendo que o Deus vivo de Israel havia operado maravilhas diante de seus olhos, transformando o impossível em vitória manifesta. Enquanto o pânico se espalhava entre os filisteus, Israel avançava com confiança recém-descoberta. O exército inimigo se dispersava em desordem, a confusão se tornando fuga, e cada passo dos fugitivos ecoava como testemunho da intervenção divina. Os israelitas perseguiam os adversários até o vale e as portas de Ecrom, e ao longo do caminho, os feridos caíam, derrotados não apenas pela força humana, mas pela mão do Senhor que lutava por seu povo. Cada aclamação, cada grito de triunfo e cada passo firme dos hebreus reforçava a certeza de que a fé e a obediência de um só homem, guiadas pelo poder divino, podiam alterar o destino de uma nação inteira. Davi, em meio à glória silenciosa de Deus, recolheu a cabeça do gigante e trouxe-a a Jerusalém, enquanto as armas do filisteu eram depositadas cuidadosamente em sua tenda, símbolos do triunfo da fé sobre o medo e da coragem sobre a opressão. Naquele dia, Israel aprendeu que o valor não reside na altura, na força ou na armadura, mas na confiança absoluta em Deus e que a batalha pertence ao Senhor. A vitória de Davi não foi apenas sobre Golias, mas sobre o desânimo e o medo que haviam assombrado o povo durante 40 dias. Cada soldado, ao testemunhar o jovem pastor triunfar, sentiu crescer em seu coração uma fé viva e inquebrantável. O vale, antes palco de tensão e terror, transformou-se em altar de glória, onde a coragem inspirada por Deus se manifestou de forma irrefutável. O acontecimento se espalhou, e a história de Davi e Golias tornou-se testemunho eterno de que o Senhor cumpre suas promessas e que aqueles que o honram com fé não são jamais abandonados. Mesmo diante do inimigo mais imponente, o vale agora repousava em silêncio, um silêncio sagrado, não de medo, mas de reverência. A poeira ainda pairava no ar, tocada pela brisa que parecia levar consigo o eco de uma vitória que não era humana, mas divina. O gigante jazia ao chão, e diante de todo Israel, um jovem pastor com mãos ainda marcadas pelo trabalho entre as ovelhas, erguia os olhos ao céu. Não havia orgulho em seu semblante, apenas gratidão. Pois Davi sabia, não fora ele quem vencera, fora o Senhor. Ali, naquele vale que antes respirava terror, Deus se revelou como força, justiça e fidelidade. E o que começou com um simples passo de fé, se tornou um testemunho eterno, de que o poder do Altíssimo se aperfeiçoa na fraqueza humana. Assim, também é com cada um de nós. Existem gigantes que não vestem armaduras, mas que habitam o medo, a dúvida, a solidão e a dor. Mas o mesmo Deus que esteve com Davi nas colinas de Belém e no vale de Elá, é o mesmo que permanece conosco hoje. Quando tudo parecer impossível, lembre-se, a vitória nunca depende da espada que empunhas, mas da fé que guardas no coração. Se esta mensagem falou ao seu espírito, deixe que ela alcance outros corações. Compartilhe. Inscreva-se e declare com fé nos comentários: a batalha é do Senhor. Pois cada palavra de fé lançada é como uma pedra nas mãos de Davi, simples, mas capaz de derrubar gigantes quando guiada por Deus. E que esta história continue ecoando, lembrando a todos nós que nenhuma força é maior do que a daqueles que confiam no Senhor dos Exércitos.